Números, capítulo 5, versículo 3, assim diz a palavra do nosso Deus. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Vive em santidade, pois o Senhor está em nosso meio. Queridos irmãos, o livro de Números nos mostra um Deus que caminha com o seu povo. O tabernáculo está no centro do acampamento, e isso não é uma questão geográfica, pelo contrário, é uma questão teológica. Deus está dizendo ao seu povo que ele habita no meio de vocês. Depois de organizar o serviço dos levitas, dos capítulos 1 a 4, o Senhor agora organiza a vida espiritual e moral do seu povo. Números capítulo 5 deixa claro que a presença de Deus não é neutra. Onde ele habita, a santidade se torna um chamado diário para o povo. João Calvino afirma que Deus não pode ser corretamente adorado se o povo despreza a natureza e a pureza da vida. Este capítulo não fala apenas de regras antigas, mas de como viver diante de um Deus santo que se faz presente em nosso meio. À luz disso, Números capítulo 5 nos ensina como devemos viver quando Deus está no meio do seu povo. E, em primeiro lugar, é de que devemos tratar o pecado com seriedade diante da presença de Deus. Entre os versículos de 1 a 3, Deus ordena que a impureza seja retirada do arraial. Isso nos ensina que o problema não é apenas algo individual. O pecado não tratado vai afetar toda a comunidade. Essas leis não tinham o objetivo de humilhar o povo, mas de ensinar. Deus estava mostrando que não se pode conviver com o pecado como se ele fosse algo pequeno, como se ele fizesse parte do nosso dia a dia, especialmente quando se vive diante de sua presença. Calvino explica que Deus usa essas ordenanças para despertar o povo da indiferença espiritual. Onde o pecado é tolerado, a reverência ao Senhor é desprezada. Hoje, meus irmãos, o pecado não nos afasta fisicamente do culto, mas pode nos afastar espiritualmente. Quando oramos sem fervor, quando ouvimos da palavra do Senhor sem a atenção, quando participamos da igreja, do culto, sem alegria, sem entusiasmo, quando normalizamos o pecado, a presença de Deus deixa de ser valorizada. E Jesus Cristo purifica completamente essa situação. Mas essa graça não só nos autoriza a viver descuidado, pelo contrário, nos chama a uma vida de arrependimento constante. Mas note que Deus não se preocupa apenas com pecados espirituais. Ele também cuida de como tratamos uns aos outros. Em segundo lugar, devemos buscar uma restauração verdadeira em nossos relacionamentos. Quando Deus vive em nosso meio, a nossa relação com o outro deve ser uma relação sadia. Entre os versículos de 5 a 10, o texto deixa claro: pecar contra alguém é pecar contra o Senhor. Por isso, Deus exige confissão e restituição. Olha o que ele diz no versículo 7. Confessarás o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhes acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. A fé verdadeira, meus irmãos, nunca se limita em palavras. Ela se expressa em atitudes reais e concretas. Hermann Bavinck afirma que a graça não elimina a responsabilidade, pelo contrário, ela transforma. Onde há arrependimento sincero, há desejo real de reparo aos danos causados. Quantas vezes pedimos perdão,
mas não mudamos a nossa postura. Falamos que erramos, mas repetimos o erro. Reconhecemos a culpa, mas não buscamos consertar o que foi quebrado. E, meus irmãos, Deus nos chama a viver uma fé que cura relacionamentos, que não apenas alivie a consciência. E isso tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. Porque Cristo foi quem nos reconciliou com Deus e nos confiou o ministério da reconciliação. Quem foi alcançado pela graça aprende a viver em paz, aprende a viver em amor com o seu próximo, em respeito à santidade do Senhor que está em nosso meio. Por fim, o capítulo nos leva a lembrar de algo essencial. Mesmo quando os homens não veem, Deus está vendo. Portanto, a terceira lição que nós temos é de que devemos viver com um coração sincero diante de Deus, que tudo o vê. Entre os versículos 11 a 31, essa parte do texto mostra que Deus é o justo juiz que governa com a verdade e que não pode ser destratado humanamente. O Senhor promete ao inocente e não permite que o pecado permaneça escondido para sempre. Deus traz luz àquilo que os homens não conseguem enxergar. Isso nos ensina a viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Vivemos numa cultura de aparência, uma espiritualidade de fachada, relacionamentos superficiais, uma fé apenas pública, mas Deus conhece o coração de cada um. E isso não deve nos levar ao medo, mas à sinceridade e à dependência da graça de Cristo. Jesus conhece os nossos corações e ele oferece perdão ao pecador arrependido. E ao mesmo tempo, ele garante nós força para viver em fidelidade diante de Deus. A conclusão que nós temos sobre a santidade de Deus em nosso meio é que Números capítulo 5 nos chama, em primeiro lugar, a tratar o pecado com seriedade. O pecado não deve ser tratado com desleixo, mas deve ser tratado com seriedade. Em segundo, buscar a restauração em nossos relacionamentos. Não há santidade de Deus em nosso meio quando as nossas relações são destruídas, são falsas. E em terceiro lugar, viver com um coração aberto diante de Deus. Tudo isso aponta para Cristo, que nos purifica, que nos reconcilia e que nos transforma. Que vivamos em santidade, não para merecer a presença de Deus, mas porque Ele, em graça, decidiu habitar em nosso meio. Que o Senhor te abençoe.